regresso para o nosso consultório. Hoje temos um programa mesmo muito interessante. Ora bem, agora vamos falar de quimioterapia. Muito há a dizer sobre os mitos e as verdades deste tratamento oncológico. A nossa convidada é a doutora Sónia Rego. Vou aproveitar para a cumprimentar, que já está aqui ao meu lado. Bem disposta, doutora? Bem disposta também. Também, muito obrigada. Portanto, a doutora Sónia Rego fica connosco até ao final do programa. Portanto, tem dúvidas, quer expor o seu caso, hoje o foco é quimioterapia, mas se vier uma pergunta um bocadinho mais ao lado, nós somos as duas mulheres sensíveis e tentamos dar resposta aos telespectadores. Portanto, aproveite para colocar as suas questões, 225-083-204, consultório@portocanal.pt. Participe, nós por aqui vamos, sem perder mais tempo, então falar de quimioterapia. Antes disso, temos de perceber o que é quimioterapia, não é? E quem é que habitualmente precisa dela. Se são todos os doentes, se não, doutora? Exatamente. Este tema, e como disse, bastante interessante, acho que é um tema bastante pertinente, não é? Um tema que contamos com esse programa a tentar esclarecer os nossos telespectadores, quer quem esteja a fazer quimioterapia e não tenha tido a oportunidade de falar com os seus, a sua equipa médica, quer os familiares, e mesmo as pessoas que nunca fizeram quimioterapia, e se calhar até nem vão fazer, mas algumas curiosidades. Ficam com a informação, claro. Exatamente, porque há muitos mitos acerca da quimioterapia e é importante não só desmistificar o cancro, mas também desmistificar a quimioterapia. Então, começando pelo básico, que é a quimioterapia e para que serve, não é? A quimioterapia, no fundo, é um medicamento, é um fármaco que serve para combater o cancro. O cancro, como já temos vindo aqui a falar, é o crescimento de células anormais e há a sua divisão celular. Portanto, uma célula que deveria ser perfeitinha, no fundo, no meio daquelas células todas tem uma evolução estranha, diferente. Exatamente. É a ovelha negra no meio do rebanho. E essa célula vai tendo um crescimento rápido e a quimioterapia, o intuito dela é realmente que vá atuar naquela célula para que ela não cresça. Mas a ideia que as pessoas têm é que destrói as células todas. Pois. Qual é o problema? Mais ou menos. Não destrói, é mito. Mas é assim. Qual é o problema da quimioterapia? Grande parte dos tratamentos de quimioterapia ainda não são seletivos. Okay. Hoje em dia já começa a haver alguns tratamentos que também temos que sempre levar em consideração que o tratamento é individualizado ao doente que temos à nossa frente e à doença que temos à nossa frente. Portanto, não é porque a vizinha está a fazer ou o familiar está a fazer que o doente tem que fazer o mesmo tratamento. Portanto, eles são direcionados... Isto é um benefício, estamos a dizer uma coisa boa. Claro, eles são direcionados ao doente em questão, faz as contas mediante o peso, a altura do doente e o médico vai avaliar, e a equipa médica e da equipa de oncologia do doente vai avaliar qual é o melhor tratamento para aquela pessoa e para aquela doença, mediante sob orientação de guidelines. Mas as guidelines valem o que valem porque não deixam de ser orientações terapêuticas, certo. Não é? O doente acaba por ter que ter um tratamento individualizado. Portanto, a quimioterapia atua nessas células, na ovelha negra do rebanho, mas também pode atuar como as células tumorais depois andam em circulação na corrente sanguínea. Portanto, é importante que haja um produto que também ande na corrente sanguínea a procurar as células maléficas para as atacar. Muitas vezes o que é que acontece? Esses produtos também vão atuar nas células que estão na corrente sanguínea. Daí ter alguns efeitos adversos que tentamos comatar, mas acabam por ter algumas vezes. No entanto, hoje em dia, para algumas doenças e adequado a algumas pessoas, já há tratamentos que são mais direcionados. Sim, cada vez mais, e aqui o programa de hoje acaba por ser muito o enfoque da quimioterapia em si, mas se formos a falar de tratamento antineoplásico,
engloba quimioterapia, hormonoterapia, imunoterapia, radioterapia, cirurgia, são tratamentos antineoplásicos. Portanto, aí também seria um tema interessante falar dos tratamentos antineoplásicos que existem hoje em dia e quais as suas indicações. Numa próxima temos tempo para falar de tudo. Exatamente. Hoje vamos então agora aproveitar o nosso tempo para falar de quimioterapia. Toda a quimioterapia causa queda de cabelo? Mito. Mito, pronto. Não é toda, é o medo que as pessoas têm. Não é toda a quimioterapia que causa queda de cabelo, mas, de qualquer maneira, há algumas quimioterapias que podem causar. Conforme eu disse, esses produtos muitas vezes não se vão atacar as células maléficas, mas também podem atacar as células saudáveis. E atacando as células saudáveis, podem atacar as células capilares. Pois. Agora, o cabelo volta a crescer após a quimioterapia. Convém também referirmos que o cabelo não cai por causa do cancro. Ou seja, ainda há pessoas a acharem, exatamente, ainda há pessoas a acharem que, olha, o cancro daquela senhora é pior que o cancro da outra senhora ou daquela pessoa, independentemente se é senhora ou senhor, porque o cabelo. Não tem nada a ver. Tem a ver com o tratamento. Tem a ver com o tratamento. Depois o cabelo cresce e habitualmente cresce mais forte e até mais espesso, mais... Melhor. Melhor e mais bonito. Sim. Pronto, e nem todas as quimioterapias causam queda de cabelo, portanto não podemos dizer se isto é verdade. Mas também a quimioterapia que é dada é a quimioterapia mais adequada para o doente em questão. Exatamente, pronto. Outra afirmação, medicamentos quimioterápicos exigem acompanhamento médico frequente? Sim, estamos a falar de medicamentos que têm que ser cuidadosamente manuseados, têm que ter a ver um cuidado, temos que estar em contacto com o doente e o doente ter a abertura para nos dizer os efeitos que sintam, para podermos dosear eventualmente uma diminuição da dose. Okay. Portanto, a quimioterapia é calculada, a grande maior parte dela, no peso e na altura do doente. Portanto, isso é importante. E isto é verdade. Precisam de um acompanhamento médico frequente. Terapias alternativas podem substituir a quimioterapia? Muitas vezes devem perguntar isto, não é? Exatamente. Isso é mito a partir do momento que não se tem base científica. Portanto, nós não temos neste momento estudos que nos provem que a terapia é alternativa que substitui a quimioterapia. Por outro lado, também não é essa a questão, mas em associação com a quimioterapia, também devemos ter cuidado, ou seja, o doente deve ter maior abertura com o médico, como eu já tenho falado aqui algumas vezes, porque é importante que o doente diga, porque muitas vezes, quando estão a usar terapias alternativas, nomeadamente alguns chás, alguns medicamentos que são tidos como naturais, muitas vezes, junto com a quimioterapia, causam efeitos maus. Portanto, é importante que haja essa abertura entre médico e doente para se É importante e é fundamental mesmo, exatamente. Não é? Muito bem. Sabe, a doutora Sónia Rico provavelmente não sabe, não está aqui todos os dias, mas é citada quase todos os dias neste programa. Porque disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que é que as pessoas na consulta ficam atormentadas e dizem, doutora, mas eu posso ir lá fora à procura de outros medicamentos, mas eu posso viajar, algo que eu possa fazer. Espero. E eu todos os dias dou esse esclarecimento aqui porque é uma coisa que me marcou. Porque... Mas lá está, é por isso que eu continuo a dizer e adoro vir a este programa por diversos motivos e é um esquema que eu me identifico. E é importante, e aproveitar a grande audiência que tem, as pessoas têm que perguntar ao médico as suas dúvidas, não têm que ter medo do médico. O médico não tem que ser um bicho de papão. Claro que nem todos temos a mesma personalidade, mas têm que responder, é parte, é obrigatório. Nestas áreas mais sensíveis, mas às vezes tem a ver com a humanidade também da pessoa e às vezes é complicado. Pronto. Mas por isso também serve estes programas para complementar eventualmente que não tenham perguntado, porque estamos a lidar com uma doença que é muito ainda
Portanto, se alguém disser, olha, este chazinho vai-te tratar. As pessoas tentam tudo. Tudo. Por isso é que é importante esses esclarecimentos também, não é? É verdade, sim, senhor. Voltando à quimioterapia, então é comum ter náuseas e vómitos diariamente? Também, pelo mesmo fato que eu disse da queda de cabelo, também pode atingir as células do trato gastrointestinal, do intestino, do estômago, e muitas vezes pode acontecer náuseas e vómitos decorrentes da quimioterapia. Hoje em dia já temos medicamentos que usamos junto com os protocolos de quimioterapia, que damos juntamente com a quimioterapia e que ajudam muito a reduzir esses efeitos. Exatamente. Isso é bom. Portanto, aquilo que acontecia antigamente, do doente fazia quimioterapia e passava o tempo todo a vomitar. E de rastros, não é? Fisicamente e tudo. Já consegue-se atenuar um bocadinho. Muito bem. É uma notícia boa. Sexo está proibido? Não, é mito. Não tem nenhuma contraindicação formal. A pessoa deve se sentir bem. Portanto, sentindo-se bem... E fazer-se sentir bem, se não sentir bem também não faz. Bem, claro. E também tem que ter a noção que está a passar por, não só por causa da quimioterapia, mas também por causa da própria doença, o organismo está mais debilitado, não é? Portanto, pode não ter o mesmo desempenho, mas a partir do momento que faça sentir bem, pode praticar, ter relações sexuais sem à vontade, sim. Já vamos à fertilidade, que é outro assunto, mas antes disso, não se pode brincar, ou não se pode brincar com animais? É outro mito. Pode-se brincar com animais. As pessoas têm medo por causa dos vírus, as bactérias, das bichezas. É com animais e com crianças. Muitas vezes dizem, doutora, eu tomava conta do meu netinho, agora como é que vai ser? Vai ser exatamente igual. Portanto, em relação aos animais, tem a ver com o fato de... Quais são os cuidados? Com a quimioterapia, o organismo fica com as suas defesas um bocadinho mais em baixo. E aí, se acontecer algum arranhão, ou do gato, ou do cão, alguma mordidela, a probabilidade de cicatrizar, portanto, a probabilidade de demorar mais na cicatrização é maior. Portanto, há que ter esses cuidados, que já devemos ter habitualmente, obviamente que fazendo... Mas até são uma fonte de carinho, até deve, não sei, não portanto, é? sentindo-se bem, tem que brincar, sim, com os seus animais, não pode largar os seus animais, tendo alguns cuidados que já devemos ter habitualmente. Também é assim, e sabe perfeitamente que eu não gosto nada de alertar, não é? De alarmar, gosto de alertar. Sim. Portanto, se arranhar ou tiver algum corte, não é o fim do mundo. Tenha que ter consciência que muitas das vezes demora mais tempo a cicatrizar. Pronto. Mas também não é o fim do mundo. Também não é o fim do mundo, exatamente. Não se pode pintar o cabelo ou arranjar as unhas. Também as senhoras perguntam, principalmente as senhoras perguntam muito isso. Portanto, pintar o cabelo pode... Até na gravidez se fala disso, quanto mais não se fala numa doença. De preferência, tintas sem amoníaco, que já as há, por causa que o amoníaco acaba por ser um produto químico e lá está, pode... em termos de toxicidade, ser absorvido pela corrente sanguínea do couro cabeludo. Portanto, pode, de preferência, tintas sem amoníaco. E as unhas também? As unhas, qual é o problema das unhas? Há alguns tipos de quimioterapia que também provocam algumas feridas aqui periunguiais, perto da unha, e até algumas rachaduras na unha. Nesse caso, pode-se pintar a unha se não for as que causem as feridas, mas arranjar a cutícula pelo mesmo motivo, para não estar a fazer ferida mais. E depois não haver uma dificuldade na cicatrização. Se for o tipo de quimioterapia que provoque alguma rachadura na unha, também está contraindicado as unhas, nomeadamente, que agora se fala tanto de gel ou gelinho. Porquê? Porque habitualmente não deixam respirar a unha. Certo. E aí vão partir mais facilmente e vai ser mais difícil de cicatrizar. Mas pintar com verniz não tem normal, problema, pode. Desde que a pessoa não tenha ferida, é como nós no dia-a-dia, não é? Se tivermos uma ferida aberta ou unha rachada a meio, não. Obviamente tem de sarar primeiro, Exatamente. não é?
Pronto, muito bem. Eu gosto de ser doutora porque vem para aqui descomplica, não vem alarmar, é o que diz, não vem alarmar muito, isso é muito bom. Ora bem, devo isolar-me de todos? É outro mito, completamente. Mas as pessoas têm essa ideia. Tem. E eu quando falei que muita gente diz eu convivia com o meu netinho e agora não posso. Não. Mais uma vez, levando em consideração que a pessoa está mais habilitada, mais suscetível a apanhar infecções, é claro que as medidas que deve tomar são as medidas que todos nós devemos tomar. Ou seja, se tiver alguém a tossir à nossa frente, a espirrar para cima de nós, temos de ter cuidado, obviamente. Temos de ter cuidado, fugir. Não é? Portanto, o que eu costumo dizer é, se estiver numa fila em que as pessoas estão a tossir por cima de si, faz-se um bocadinho, porque às vezes não é por mal, mas as pessoas não têm os devidos cuidados que já se deveria ter habitualmente. Portanto, não se deve isolar, deve fazer a vida da forma mais tranquila, vida social, vida familiar, ao ar livre. Porque tudo isso depois parece que influencia, não é? É um medicamento também. Débora, já há estudos que mostram que uma grande porcentagem do sucesso do tratamento de quimioterapia tem a ver com a mente. E no nosso dia-a-dia é um medicamento nós que todos nós temos cérebro, portanto temos que saber no usar. No nosso dia-a-dia já vemos isso, se formos mais otimistas, se nos... As coisas correm melhor, não é? Muito melhor, muito melhor. É verdade. Portanto, e com a quimioterapia e com a própria doença oncológica não é diferente. No dia-a-dia nós vemos isso no doente oncológico, um doente mais otimista, que faz a sua vida, que consegue, porque também não são todos que o consigam, consegue continuar a trabalhar, a ter a sua vida relativamente normal, ligeiramente adaptada, corre muito melhor e vive muito melhor. Depois olha para trás, às vezes assim, doutora, já passaram 6 meses, já passou 1 ano, já... E a pessoa foi vivendo mais leve. Isso é bom. Portanto, devo isolar-me de todos, é mentira. É mentira, não deve nada isolar-se. Agora, a quimioterapia causa infertilidade, muita preocupação, ainda por cima com cada vez mais pessoas a passar por isto, mais jovens. É uma preocupação e é uma preocupação importante. Claro. Tanto quanto o tratamento. Exatamente. E é uma preocupação que também deve ser do médico. Há determinadas quimioterapias que são mais propícias a isso. E essas devem ser ou de quimioterapia ou tratamentos mesmo antineoplásicos, nomeadamente a radioterapia, em determinados tipos de tumores. E deve ser o médico, quando prevê que haja uma grande probabilidade de infertilidade, de propor ao doente, eventualmente, a preservação da sua fertilidade. Exatamente. Homens e mulheres. Homens e mulheres. E há formas de o fazer. Sim. Ou, por exemplo, há determinados tumores, o seminoma do testículo, como faz muitas vezes radioterapia, também, além da quimioterapia, é quase que mandatório propor ao doente. Depois o doente aceita ou não. De resto, as outras quimioterapias habitualmente não causam grande transtorno, ao contrário do que se acha. Ok, muito bem. Portanto, passamos agora para a próxima afirmação, é uma pergunta neste caso. Quando se está sob tratamento de quimioterapia, isso significa que o caso é irreversível? Não. E aproveitando essa pergunta, podemos também aqui esclarecer uma coisa. Portanto, há diversos tipos de quimioterapia e muitas vezes temos de ter cuidado quando falamos, porque o doente não tem que saber os termos todos, não é? Certo. E podemos ser mal interpretados. E muitos já sabem os doentes às vezes, não é? Exatamente. Que se informam imenso. Mas às vezes até podem saber exatamente não a parte, o seu significado correto pelo qual nós estamos a aplicar. Certo. A quimioterapia, nós chamamos adjuvante quando é um tratamento complementar ao tratamento inicial, que pode ser cirurgia, habitualmente. Okay. Ou neoadjuvante, quando é antes da cirurgia. E depois onde é que entram as complicações? Quando chamamos quimioterapia paliativa. Quando estamos a dizer ao doente, agora vai fazer quimioterapia paliativa, nós, enquanto oncologistas, temos que ter cuidado, porque o doente interpreta isso como estou muito mal. Portanto, a quimioterapia paliativa não significa que esteja muito mal, significa, na grande maior parte das vezes, pode estar muito mal, sim, significa, na maior parte das vezes, que tem uma doença generalizada, com alguma metástase,
e queremos fazer, portanto, no caso, tornou-se uma doença crónica e daí chamamos paliativa porque vamos tentar combater as células de uma forma a que se tente controlar os sintomas também e tentando reduzir a doença. Não é irreversível, como eu expliquei, se for adjuvante, até só faz um determinado período e depois não faz mais. Se for quimioterapia paliativa, habitualmente faz até progressão da doença ou toxicidade do medicamento. Muito bem. A alimentação precisa de mudar, doutora? A alimentação... Há pouco abordei esse assunto com o nutricionista Pedro Carvalho, que cá estava. Dizem que as células cancerígenas se movem, se mobilizam de açúcar, mas quer dizer, todo o nosso corpo acaba por se mobilizar um bocadinho de açúcar, não é? Exatamente. Mas a alimentação, o que tem que mudar... Uma vez que, e já falamos que há dados científicos que provam isso, que o doente se tem que sentir bem, portanto tem que comer aquilo que lhe faz bem. Claro que sem exageros e uma vez que está mais suscetível a apanhar infecções, os alimentos preferencialmente devem ser bem cozinhados. Ok. Ou seja, tentar evitar alimentos crus, enchidos, etc. Mas comer... Deve ser adequada, mas não precisa de mudar... Não. Radicalmente. Não, e sem exageros, depende de como se alimentava antes, não é? Se se alimentava antes mal, se calhar está na hora... Deve mudar, sim, deve corrigir. Exatamente, se calhar está na hora de corrigir. Sabe que às vezes essas doenças vêm mesmo para até se mudar os hábitos e as pessoas às vezes até ficam melhores na sua vida, no seu dia-a-dia. E na alimentação também pode ser isso. Agora, não tem que haver restrições como muitas vezes se diz. Portanto, é um mito isso. Ok, é um mito, é mentira. Portanto, o consumo de multivitamínicos é benéfico para o metabolismo do paciente quando faz quimioterapia? Pois, isso é outra questão pertinente, porque muitos doentes acham que não, estou com cancro, tenho que... Reforçar o meu sistema imunitário. Vitaminas. Ora bem, tudo que é em excesso faz mal. E as vitaminas não são uma exceção. Muitas vezes, mediante a vitamina que seja, pode... não ser benéfico em associação com a quimioterapia. Portanto, desde que seja... E deve ser o médico a prescrever ou não. Exatamente, desde que seja o médico a prescrever, desde que o médico se aperceba dos suplementos vitamínicos que necessita e, mais uma vez, não tome nenhum complexo de nada sem abordar, sem discutir esse assunto. Ou seja, neste caso médico. é não tomar muitas iniciativas sem consultar o médico, não é? Porque as pessoas depois falam muito, mas... E com cancro Eu disse que disse. Eu acho que é mais comum até do que as outras doenças porque lá está, é o desespero da pessoa se querer tratar a qualquer maneira e tem que acreditar que a partir do momento que se estão a tratar com um determinado médico, confiar naquele médico e as coisas estão a ser prescritas da forma que se acha que é a melhor forma, de todas. O melhor tratamento. Exatamente. Portanto, geralmente o paciente ganha peso durante o tratamento. Pois, isso tanto pode ganhar quanto perder ou então não alterar. O que é que acontece? Há também um mito que pode ganhar peso porque muitas vezes damos cortisona, corticoides, porque é um excelente medicamento para combater as reações que a quimio pode fazer, a quimioterapia, assim como também para evitar alguns efeitos de alguma toxicidade. Isso faz, às vezes, aumentar um bocadinho o peso. Mas também não é só esse o causador. O que acontece muitas vezes é que o doente tem cancro, fica mais debilitado ou não, mas também vai-se um bocadinho abaixo, deixa de trabalhar, deixa de ter a atividade que tinha e estando mais parado, qualquer um engorda. Exatamente, esteja doente ou não esteja doente, não é? E também Quer falar sobre isso, doutora? Eu agora estou mais parada. Isso não é gordura, isso é aqui não, uma coisa linda que está aí dentro. Não, a verdade é que as pessoas depois associam tudo aos tratamentos, não é? É o bicho-papão.
mas pronto, assim ganha-se peso por vários também motivos. acham que se pode emagrecer, que o cancro emagrece, ou a quimioterapia emagrece. Depende De organismo para organismo, se calhar, dos Exatamente. tratamentos. E a pessoa tem que ter a noção que se deve alimentar o máximo que pode, levando em consideração que a quimioterapia também pode alterar o sabor dos alimentos e Ok. daí as pessoas também não terem grande apetite. Muito bem, sim senhora, assim ficamos esclarecidos, vimos a questão de todos os prismas. E o último mito ou verdade, a última pergunta, alterações hormonais, é comum acontecerem ou não? Pode acontecer, nomeadamente se estivermos a dar medicamentos, e como já falei, o próprio cortisona pode dar, ou então tratamentos hormonais. Mas isso habitualmente é manuseado pelo médico, é gerido, portanto, há estudos analíticos que se vão fazendo, portanto, é controlado pelo Certo. médico, em princípio. Portanto, De qualquer também forma, não nós é... deixamos aqui muitas coisas que levam agora as pessoas a pensarem, não é? E eu acho que isto pode ser um bom ponto de partida, estes 15 mitos e verdades que estivemos a ver, para as pessoas pensarem. Eu tenho este efeito, não tenho, vou conversar com o médico, nunca tinha pensado sobre isso. Não é? Isto agora dá às pessoas pensarem. E é importante terem essa liberdade com o seu médico, é importante terem cuidado antes de fazer outra medicamento ou outra chá que seja, o que seja, em associação com a quimioterapia, porque muitas das vezes os efeitos laterais não são da quimioterapia e são sim dos... Essa mistura que as pessoas fazem, não é? Exatamente, e que muitas vezes não contam ao médico, não é? Portanto, isso é um mau princípio. É um mau princípio. Concordo que o cancro ainda é muito, um estigma muito grande, que vamos trabalhando nisso, mas julgo que as pessoas têm que ter noção que estamos cada vez mais com mais medicamentos. Veja bem, há mais de 50 medicamentos, há mais de 50 tipos de medicamentos que se podem associar ou não de quimioterapia para tratar o cancro. Fora isso, temos, como já falamos, temos vacinas, temos imunoterapia, temos hormonoterapia, temos já muita coisa. Pelo menos é um grupo de doenças que está sempre sobre a alçada da investigação. Exatamente. Muita Portanto, investigação. A proposta terapêutica habitualmente parte do princípio que é a melhor proposta terapêutica para aquele doente. E é decidido, às vezes as pessoas não sabem, não é? Mas é decidida por uma grande equipa de médicos, seguem guidelines internacionais e, portanto, é a melhor resposta E vamos possível. para casa estudar e estamos ali, verdade. porque os casos não são exatamente como os que vêm descritos nos livros. Ainda bem também para nos incentivar a estudar E a adequar os tratamentos à pessoa. Exatamente. Exatamente. Portanto, já muito se desmistificou aqui e muitas verdades se disse acerca da quimioterapia. É certo que o cancro mete medo às pessoas e há estigma a falar sobre este assunto, a quimioterapia também. Portanto, aqui há algumas coisas que já ficaram um bocadinho mais suavizadas. De qualquer forma, se tiver dúvidas, ligue-nos. Da última parte é pensar em si, 225-083-204, consultório@portocanal.pt. Doutora Sónia Rego continua connosco e eu continuo também para ajudar a responder às suas questões. Até já voltamos.